Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos novamente falar sobre o Vasco que caminha a passos largos para mais um rebaixamento e que se apega à chance da chegada de um novo treinador, a uma possível salvação, a um possível, que eu digo, milagre para escapar de mais um rebaixamento que na minha visão é muito difícil. Eu vou dizer aqui os porquês nesse vídeo, mas antes de tudo aquele recadinho, se você ainda não é inscrito, só clicar aqui nesse botãozinho que está aparecendo na tela de se inscrever, é muito importante, estamos rumo aos 1000 inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição para a gente fazer a família do canal do JP Fará crescer ainda mais. Deixa o dedo no like, compartilhe o vídeo nos seus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e claro, comente aqui embaixo sua visão sobre esse primeiro ano praticamente de SAF do Vasco, que é um completo fracasso. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. O Vasco perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1-0 contra o Cruzeiro. Perdeu por 1-0 contra o Cruzeiro em São Januário, perdeu por 1-0 contra o Goiás em São Januário, 1-0 para o Bahia em São Januário e o mesmo placar para o Santos. 4 derrotas em São Januário, lugar onde o Vasco não pontuou ainda no Campeonato Brasileiro. Em 14 rodadas, o Vasco tem 9 derrotas, apenas 2 vitórias, uma na primeira rodada contra o Atlético Mineiro no Mineirão e depois contra o Cuiabá no Estádio Luso Brasileiro, e acumulou também ainda 3 empates, sendo um no Maracanã e um contra o Coritiba e também depois um outro empate. Então o Vasco faz um campeonato vexatório, uma campanha vexatória que, como eu já comentei várias vezes aqui no canal, é fruto de um amadorismo misturado também com incompetência, misturado com arrogância, petulância também por muitos que estão no departamento de futebol e também na SAF do Vasco. E por isso o Vasco hoje está em 19º lugar e tem chances na 15ª rodada de virar o lanterna do Campeonato Brasileiro. E o que animaria o torcedor era o fato de que o Vasco poderia ter uma janela de transferências mais robusta, mas até agora contratou apenas 3 jogadores no momento que eu gravo esse vídeo. Primeiro era o Serginho, o jogador que chegou a estrear contra o Cruzeiro, fez boas jogadas, mas que está longe de ser um jogador para resolver os problemas. O Maicon, que também estreou, zagueiro, vindo do Santos, que há muito tempo não mostra futebol. E por último, o Gary Medel, jogador conhecido de Copa do Mundo, seleção chilena, mas que tem 35 anos e também não é um jogador para resolver. São jogadores que encorpam o elenco, dão um pouco mais de cancha, só que o momento é muito complicado. São, como eu falei, 2 vitórias em 14 partidas num primeiro ano de SAF e que mostra um completo fracasso. Já é um fracasso, sem sombra de dúvidas, mesmo se o Vasco conseguir operar o que eu considero um milagre para se salvar de mais um rebaixamento. Só que nessa altura do campeonato, na 15ª rodada do campeonato, o Vasco não tem um treinador. Demitiu Maurício Barbieri no dia 23 de junho e eu gravo esse vídeo no dia 10 de julho. E ainda não há um comandante no Gigante da Colina. Isso é muito preocupante. O diretor executivo, Paulo Brax, comenta sempre de que ele tem muita convicção. Ele teve tanta convicção assim que não demitiu o Maurício Barbieri quando deveria, após um 4-0 no primeiro tempo de um clássico contra o Flamengo. Depois de ter perdido jogos em casa, que eram jogos de adversários diretos, que hoje certamente esses pontos fazem falta. E ele comentou que também teria convicção para contratar um novo treinador. E ele tentou Paulo Pesolano, que era do Cruzeiro, estava no Real Valladolid, mas o Ronaldo Fenômeno, que é o dono das 2 equipes, não liberou porque o Vasco não tem 1 milhão de euros para pagar uma multa nesse bom treinador. Tentou Rogério Ceni, mas as informações indicam que ele não queria ser o plano B e faz sentido. É um cara sério, um cara vitorioso que não se sujeitaria a ser segunda opção. E aí parece que outros nomes foram pipocados e agora o nome da vez é de Gustavo Alfaro, ex-técnico da seleção equatoriana, que estava na Copa do Mundo, ex-técnico do Boca Juniors, tem um currículo não tão grande assim, mas vem ser um título argentino com Boca depois de ter sido derrotado na final da Libertadores. Ele foi escolhido pelo Boca num momento difícil, onde havia perdido em 2018 para o River Plate, naquela final que foi disputada em Madrid, e aí ele consegue vencer o título argentino por 1 ponto. Só que é um técnico que não conhece a fundo o futebol brasileiro. E no momento do Vasco, o Vasco precisa sim de um técnico que chegue e já conheça esse momento. Seria um português, seria um brasileiro, não sei. Mas o caso é que Gustavo Alfaro é um bom treinador sim, fez uma boa campanha do Equador na Copa do Mundo, só que não é um treinador que vai chegar e resolver os problemas, até porque o problema esbarra muito no elenco.
e ele estaria esperando dando uma resposta nos próximos dias, porque estaria analisando o elenco. E se for em função disso, de fato, nenhum treinador vai querer assumir o Vasco, a não ser os mesmos de sempre, que são Jair Ventura, Zé Ricardo, Jorginho, Anderson Moreira, e não que eles não tenham qualidade, mas não são técnicos que a torcida espera. Então o sentimento é de muito mesmo frustração, de uma esperança que foi jogada na lata de lixo nesse primeiro ano de SAF, e que agora, cada vez mais, o Vasco não consegue reverter os placares, os resultados. Parece um clube, um estádio entregue, com uma infraestrutura entregue, com jogadores que não conseguem corresponder à altura e que foram acreditados neles a esperança de um ano melhor. Só que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já comentava desde o início do ano que havia sido um elenco muito mal montado e que a culpa do CEO do clube, o Luiz Melo, é a culpa da 777, é a culpa do Paulo Brax, que é o diretor executivo. Então, todas essas pessoas, assim como a Associação Civil do Vasco, tem culpa nesse momento, que é para o torcedor de muito mesmo frustração. O Vasco já passou por 5 rebaixamentos, disputou a Série B 5 vezes e está indo para o seu 6º ano na segunda divisão. É duro, o torcedor sente, está cansado mesmo, um desabafo de torcedor que não aguenta mais, o torcedor já está largando o clube de mão, e talvez seja esse o pior sentimento que o torcedor possa ter, né? De indiferença, de chateação, de frustração. Tudo isso tem passado no coração, na cabeça do torcedor vascaíno, que esperava, pelo menos no ano de 2023, um pouco mais de tranquilidade, quando o próprio torcedor vê o rival Botafogo liderando de maneira absoluta o Campeonato Brasileiro, com 10 pontos à frente do rival Flamengo e também do Grêmio, mas acima de tudo com organização, não é o resultado. O resultado é apenas uma consequência de um trabalho com convicção, que é uma palavra usada no Vasco, só que atualmente nesse Vasco, convicção não é o forte dessa diretoria, mas claro, quero saber aqui da sua opinião, se você concorda comigo sobre esse momento do Vasco, se você acha que se Gustavo Alfaro, técnico, se for confirmado, vai dar jeito no Vasco. Claro, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, se inscrever no canal, deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo e, claro, te espero no próximo vídeo.